Olha, no quadro Hoje Meu INSS, nós vamos falar sobre após a reforma da Previdência lá em 2019. Anualmente temos mudanças também nas regras de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. O segurado que ainda não alcançou a tão sonhada aposentadoria do INSS e espera pedir no ano de 2025, deve, então, ficar atento às mudanças. Tá? Nós batemos um papo ontem com o Dr. João Onuck, né, que é advogado especialista em previdência, enfim, né? E aí nós vamos agora trazer o INSS aqui para bater esse papo sobre isso. E é sobre esse assunto aqui nos estúdios que nós estamos agora recebendo o Marcos Figueiredo, que é gerente executivo do INSS aqui no estado de Alagoas, para falar com a gente sobre tudo isso. Marcos, primeiro, um prazer tê-lo conosco. Que bom saber que você gosta do Cuscuz Escurinho. Que bom, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Marcos, vamos falar um pouquinho então dessa questão das novas regras. É o que todo mundo fica assustado, porque muitas pessoas acabam não entendendo o que é que aconteceu e acham que talvez os seus direitos foram cerceados. A lei ela não volta para prejudicar, é daqui para frente e tal. O que é que houve nessas mudanças? O que é que aconteceu e o que é que vai acontecer com essas mudanças na aposentadoria para 2025? Boa tarde. De fato, boa tarde. A reforma da Previdência que aconteceu em 2019, mais precisamente em novembro de 2019, ela prevê regras de transição que serão aplicadas até 2031. Então, ano a ano, essas regras serão aumentadas, os pontos e o tempo de contribuição, assim como idade, até se chegar à reforma definitiva e sempre 1º de janeiro tem uma pequena mudança. E essas mudanças é que nós vamos, então, por tentar tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, que foi uma loucura, viu? Muita gente perguntando, muita gente querendo saber se está dentro do contexto, o que é que mexeu com ela, o que é que não mexeu, se volta, se não volta. Por isso, vamos às perguntas? Vamos lá, então. Vamos ver, então, quem é o telespectador que quer fazer a pergunta para o Marcos Figueiredo. É a Luciene que pergunta. Ela diz o seguinte: Marcos, tenho 45 anos e 15 anos de contribuição de INSS. Se eu não completar a diferença de anos de contribuição, vou me aposentar quando chegar aos meus 62 anos? Luciene, no caso da Luciene, ela tem uma notícia boa, porque ela não precisa fazer nenhuma complementação. Ela já tem os 15 anos, que é a carência, só falta completar a idade e nas regras de transição, a idade para a aposentadoria, para a idade da mulher, já atingiu o seu teto, que é os 62 anos. Então, se ela quiser, ela não precisa contribuir para se aposentar lá na frente. É interessante que ela faça, porque o INSS é um seguro e ela vai estar coberta. Em caso de uma incapacidade, seja provisória, seja definitiva, ela vai poder receber um benefício, vai poder deixar uma pensão por morte e outros benefícios. Perfeito, muito bem. Vamos lá para a segunda pergunta. Deixa eu ver quem faz a pergunta para o Marcos Figueiredo, gerente executivo do INSS aqui do estado de Alagoas. É o Cícero Valdomiro. Ele pergunta o seguinte: Marcos, minha mãe é pensionista devido ao falecimento do meu pai. Ela tem 12 anos de contribuição e 67 anos de idade. Ela tem direito à aposentadoria ou precisa pagar mais 3 anos? Seu Cícero, a sua mãe também não foi atingida pela reforma, então ela vai se aposentar com 62 anos, ela já tem 67, mas infelizmente ela precisa completar os 15 anos de contribuição. Então, não por causa da reforma, mas ela precisa completar o tempo de contribuição e a carência para poder se aposentar. Muito bem, vamos lá, então tem a terceira pergunta de hoje, deixa eu ver, quem faz a pergunta para o Marcos é a dona Graça. Ela pergunta o seguinte: Marcos, tenho 62 anos de idade e trabalhei por 12 com carteira assinada, posso me aposentar? Caramba, ela tem a idade, trabalhou por 12 anos com a carteira assinada e agora quer saber, eu também quero saber. Exato, infelizmente ela não vai poder se aposentar agora, ela vai esperar mais um tempinho, vai ter que fazer essas contribuições e vai se aposentar junto com a dona Cícera. É verdade. Mas por que a dona Graça não pode? Porque ela não cumpriu a carência. Ela não cumpriu uns 15 anos ou 180 meses de contribuição que são exigidos desde antes da reforma. Lembrando que o aumento do tempo de contribuição de 15 para 20 para a aposentadoria por idade atingiu apenas os homens e, mesmo assim, os que ingressaram depois da reforma, os que ingressaram depois da promulgação da emenda 103 de 2019. Quem começou a trabalhar depois de novembro de 2019 vai se aposentar com 65 anos e 20 anos de contribuição, mas apenas os homens.
Perfeito, muito bem. Então, veja bem, no caso da dona Graça aqui, só para a gente explicar, e só lembrando, viu, gente, nós recebemos muitas perguntas, pena que o nosso tempo é curtinho e dentro das possibilidades nós vamos fazendo aqui. Então, você pode mandar suas perguntas também para o nosso PajoZap, 35120931. Todas essas perguntas chegam para a nossa produção e a gente vai selecionar para que o Marcos responda. Eu vou fazer aqui porque foi a pergunta que mais chegou com essa dúvida dessa quantidade de contribuição. Eu tenho 62 anos, mas eu não tenho faltou tem o tempo de 15, contribuição. 15 anos ou 180 ela contribuições. ela precisa de mais 3 anos para se aposentar. Exato. Junto com a Luciene, que foi a outra pergunta anterior. Exato. Mas vamos supor que a dona Graça, deixa eu ver, ela depois de 2019, por exemplo, depois do regime que houve das mudanças, ela teria que então ter quanto tempo aqui? 15. Neste ponto, para quem já trabalhava em 2019, antes da reforma, o tempo de contribuição não aumentou. Foi aumentando progressivamente a idade, 6 meses a cada ano, até atingir 62. Então, a idade mínima da mulher já atingiu o teto máximo para aposentadoria por idade. Ela só precisa completar o tempo, essa regra para ela não mudou. Perfeito. Então, se a dona Graça tivesse 15 anos de carteira assinada, estaria aposentada. Estaria aposentada. Muito bem, Marcos. Excelente. Você é show. Parabéns mais uma vez pela sua participação conosco aqui. Uma boa semana. Um abraço para o seu... um abraço para o papai Moisés. Seu Moisés, né? Para cima como Moisés. Muito bem. Um abraço, né? Um abraço dele. Sucesso para você. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado a você também que participa sempre conosco aqui no nosso quadro INSS, mandando suas perguntas também, tá? Os temas nós vamos trazer sempre para vocês. E aí a gente, no decorrer da programação da próxima semana ou nessa semana, nós vamos dizer qual o tema que nós vamos debater e você vai poder fazer sua pergunta através do 35120931, que é o nosso PajoZap aqui com o Marcos Figueiredo. Marcos, um abraço para você. Boa semana, amigão.